Maravilha, pessoal. Pessoal que está aí no azul agora, vou pedir aqui para a produção colocar o nosso slide. A gente vai ter 30 e poucos minutos de uma fala muito interessante. Eu vou só dar um contexto primeiro para vocês do nosso tema e daqui a pouquinho a gente vai chamar dois grandes especialistas que vivem os bastidores de como a gente pode transformar as nossas redes sociais em algo muito poderoso. Então, eu sou Léo Cirino, sou CMO do Grupo Exame Sample e estou aqui hoje para conduzir esse painel com vocês. A primeira coisa que a gente sempre fala em marketing, né, é a importância da gente o tempo inteiro estar olhando para a questão tanto de construção de marca como gerar venda no final do dia. A gente está aqui para isso, que é para gerar resultado para as nossas marcas. Cada vez mais, quando a gente pensa nisso nas redes sociais e nas nossas marcas, a gente olha para alguns pilares, né? O tempo inteiro a gente está olhando qual que é a narrativa da nossa marca, como que a gente pode trabalhar essa narrativa através da Creator Economy, que é parte importante do que a gente vai ver hoje aqui à tarde, como que a gente pode produzir um conteúdo que de fato impacte, mude a vida das pessoas, como que a gente consegue utilizar tantas ferramentas de MarTech e AI nos últimos 2 anos e principalmente como que a gente pode fazer isso de forma ágil. Para dar um pouco de leitura do que está acontecendo no mercado, eu vou trazer um videozinho aqui de 1 minuto para vocês, que ele é do Fórum Econômico Mundial. Todos vocês conhecem muito bem esse fórum. Ele faz uma pesquisa com literalmente 50 países, o Brasil participa dessa pesquisa, com 40 setores da economia e com mais de 1.000 empresários e CEOs de companhia para falar sobre o futuro do trabalho e principalmente quais são as próximas tendências. O último relatório é de janeiro de 2025 agora e ele avalia o futuro do trabalho até 2030. Produção, pode passar aí o material, por gentileza. What are the most essential skills in the workplace of tomorrow? The 2025 Future of Jobs report surveyed over 1,000 company executives to find out which skills they're looking for right now and which ones are set to grow over the next 5 years. Among the top core skills for 2025 are analytical thinking, resilience, and leadership skills. Cybersecurity, talent management, and environmental skills will see large growth in the next 5 years. By 2030, the core skills will look a little different. AI and big data skills will see the biggest rise, joining analytical thinking and resilience and flexibility among the top. Find out how you can be ready with the Future of Jobs report. Se vocês depois tiverem curiosidade, né, esse material é totalmente disponível, são mais de 300 páginas aí disponíveis para vocês olharem, mas se você aprofundar bastante, tem um tripé desse relatório muito importante. A gente fala que até 2030, qualquer profissional ou empresário de sucesso, ele vai ter que estar muito focado na qualidade de pensamento crítico, ainda mais numa geração onde cada vez mais a gente pergunta e uma máquina responde, a tua capacidade de fato questionar a tudo que está acontecendo. O pilar óbvio de inteligência artificial, que desde setembro de 2022 a gente ouve falar sobre isso todos os dias. E um terceiro pilar que é muito interessante para vocês que são empresários, que é essa skin de creator, né? Porque a gente sempre olha para creator e para rede social como sendo algo de alguém que eu vou contratar, né? Eu vou verificar quem tem o perfil da minha marca, o meu franqueador contratou a Gisele Bündchen ou não, como que eu vou fazer essa tomada de decisão. Quando a gente estudou, né, para quem aqui é da turma 30+, 40+, 50+, vocês devem se lembrar que a gente era drivado a media training, né? Se você fosse alguém muito bem sucedido, um dia você seria entrevistado por um grande publisher. Pois bem, hoje o media training, eu falo isso liderando um grupo como a Exame, ele não é a garantia de audiência hoje. Mesmo a Exame com 20 milhões de leitores, para uma marca bombar hoje, ela precisa da Exame, ela precisa que a matéria que a Exame publicou seja republicada por vários creators que vão impactar mais de 100, 200, 300 milhões de impactos em um mês para uma marca ter de fato um reconhecimento. Olhando para isso, tem um raciocínio aqui muito engraçado da gente pensar, que é o seguinte, aqui até já trazendo o time da Creator. Nós temos hoje no Brasil 500 mil médicos, mais de 200 mil publicitários e, segundo as plataformas, tá, nós já temos mais de 20 milhões de influenciadores no Brasil. Então, a gente tem muito mais influenciador hoje do que médico e publicitário no nosso país, já auditado pelas principais plataformas. Pois bem,
O conteúdo, ele é uma nova habilidade, assim como a gente precisou anos atrás a dominar a tecnologia, Excel, internet e afins, não é mais uma escolha tua se você quer ou não dominar isso. Alguns estudiosos dizem que o mundo já está dividido em dois cenários, tá? Quem hoje já produz conteúdo e quem vai precisar produzir. Você não tem mais a escolha de, isso daqui é para o creator, tá? Se você está à frente do mercado. A gente fala muito sobre geração Z, até um dos temas do painel ao lado, né? Pessoal, a geração Z tem 27 anos de idade, tá? É uma geração que está super economicamente ativa e a gente está falando com uma próxima etapa. Eu tenho uma dica até para vocês. Quem aqui, porventura, não gosta muito de TikTok ou Kawaii, né? Eu, particularmente, não amo TikTok, tenho TikTok, mas eu digo para vocês, toda vez que tiver alguma tecnologia que bilhões de pessoas no mundo acham incrível e você acha aquilo nada a ver, é só um indicador, você está envelhecendo. Assim como os nossos avós, há muitos anos atrás, né, falava a TV vai acabar com a família, lembra disso? Surgiu a internet, esse menino não sai daí desse computador. Tudo isso é o quê? É o descolar da próxima geração. Então não é que você tem um senso crítico maior do que 2 bilhões de pessoas no mundo, é só que você está ficando velho. E aí, ao estar envelhecendo, a gente tem que ter a humildade ou de ter a curiosidade de aprender ou de contratar gente jovem. Gente com 17 anos de idade que ama TikTok, que tem seus milhões de seguidores de forma natural, tá? E aí, olhando para isso tudo e como a gente coloca o conteúdo em primeiro lugar, nós passamos hoje, em média, 9 horas do dia na frente dessa telinha fofa interagindo com alguma rede, tá? Esse dado é Brasil. 75% dos jovens brasileiros sonham em quê? Em trabalhar com Creator Economy. Por quê? Porque eles não querem estudar? Não, porque a gente está no mundo capitalista e a gente ensina a próxima geração ao que dá dinheiro mais rápido. Assim como há décadas atrás era jogar futebol, era ser apresentador da MTV, era um dia fazer sucesso na Globo. Então você ensina para a próxima geração qual que é o indicador de capital. E hoje a gente vê o que pode ter corrupção ou não, joguinho, tigrinho, afins, mas quem está lá como creator está ganhando muito dinheiro. É isso que a gente está ensinando para as próximas gerações. No meio disso tudo, nós somos campeão em relação de influência e compra no mundo, tá? E eu tenho uma curiosidade aqui também para a gente chamar aqui duas pessoas incríveis ao palco, que é a seguinte: hoje você pode ser um médico maravilhoso, um advogado incrível. Minha mãe é doceira no interior de São Paulo, uma doceira maravilhosa, e você pode não ter cliente. O inverso, às vezes aquele dentista que nem é tão incrível, aquele médico que nem é tão bom, mas se ele soube hackear o código do Instagram, meu bem, a agenda dele está lotada. Então, ao olhar para isso, a gente tem uma escolha de ficar sofrendo com isso ou saber utilizar isso de alguma forma. E eu vou chamar agora duas pessoas incríveis que sabem utilizar isso brilhantemente. Uma delas, ela é empresária, advogada e creator, que é a Ju. Vou pedir para a Ju vir aqui ao palco, ela está sem microfone, eu vou ajudá-la aqui. Ju primeiro e também, bate palma para eles, gente, ficarem felizes. E também... Ela, Ju, por favor, pode sentar ali no meio. E o Fábio Duarte, que é um grande amigo e criador de um projeto incrível aqui para vocês. Enquanto eles vão colocar o microfone, eu vou passar um videozinho do Fábio, que ele está com um projeto muito maravilhoso para vocês conhecerem também para onde o mundo está indo, tá? Você que tem um filho ou um sobrinho que está falando que quer ser TikToker, pois bem, chegou ao Brasil 14 mil metros de uma faculdade de Creator Economy, que é a Community, a qual o Fábio é fundador, porque já que você vai atuar com isso, existe muita técnica e muito aprendizado
para você liderar e de fato hackear algoritmos ou o nome que a gente queira dar. Para quem ainda não conhece, Fábio Duarte, hoje CEO e fundador da Community, mas Fábio criou um projeto que fez muita gente se mexer no mundo já, que é o FitDance. O FitDance é um sucesso mundial, são mais de 40 bilhões de views no YouTube, é o maior canal de dança do mundo disparado. Desse canal de dança se desdobrou para várias franquias. Eu trabalhei por 10 anos no grupo Smart Fit, é o principal produto das academias hoje, é o que faz muita gente se mexer, mas no final do dia, como alguém com dança conseguiu unir 40 bilhões de views? Aqui tem alguém que entende muito de Creator Economy, e Ju, que é uma multifranqueada, mas também empresária, advogada tributarista, e no meio disso tudo também uma grande creator. E eu quero começar já aqui com uma pergunta, primeiro para Ju. Ju, você vai literalmente, né, do direito tributário a redes que você possui na área alimentícia no Brasil, com algumas lojas, e ao mesmo tempo você empresta a tua imagem e a tua comunidade para várias grandes marcas, né, através do teu Instagram. Por que você escolheu o Instagram e a rede social para ser o lugar onde você põe tempo e energia acima de tudo, sendo que o teu core não é ser uma creator, né? Creator é uma das faces que o teu dia a dia tem. Por que você escolheu isso? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, porque eu acredito que o Instagram seja o nicho para todos os segmentos nos quais eu estou presente. Hoje é bem interessante porque eu sei que você anuncia para a Jogé, por exemplo, né, que é uma das marcas, Sim. e logo depois você tem ali também um conteúdo de direito tributário, né? Você diria que as tuas audiências são seus seguidores hoje? Sim, eu acredito que esse mercado se comunica. E quanto mais você conseguir estar, né, dentro de todos os segmentos, é interessante. Eu acho que o Instagram é o nicho ali. Ele traz para mim o meu público-alvo. Aqui é um pilar interessante, gente, porque se a gente for parar para pensar, a maioria, muitas vezes, né, não tem muitos seguidores ainda, ou não se vê nesse lugar, né? Eu tenho aqui meus 1.000, 2.000 seguidores, meus 100 seguidores. Como que isso daqui vai interferir no meu negócio, né? Mas todo mundo começou um dia. E tem um ponto muito interessante que eu acho que o que a Ju domina muito bem, que é entender que quem é o teu seguidor é tua audiência. E essa audiência é o melhor lugar para você buscar clientes. Eu vou contar um case já já para vocês, mas queria fazer a mesma pergunta para o Fábio, né? Fábio, você também tem uma audiência relevante nas suas redes. Você hoje é um multiempresário. Se você tivesse hoje franquias, né, e você tem lá 100 seguidores, o que você faria hoje? Produziria bastante conteúdo, né? A gente fala sobre Creator Economy, eu falo bastante sobre o que é a Creator Economy. As pessoas tendem a reduzir Creator Economy para o marketing de influência, mas a Creator Economy é a abreviação de Content Creator Economy, é sobre o mercado de conteúdo, e conteúdo é marketing. Não existe uma marca se tornar uma marca poderosa sem marketing. Então, a produção de conteúdo é necessária, como você falou, é uma habilidade. Igual as pessoas tinham que saber falar inglês, a saber datilografar, saber sobre AI, ele precisa saber sobre conteúdo. Então, seja você como criador, ou se você entende o game do conteúdo e o seu negócio produz conteúdo, porque hoje em dia os creators se tornam marcas, as marcas se tornam creators, não é simplesmente, eu vou ser um influenciador, eu vou ser aquilo. É uma necessidade de negócio, de business. Ninguém contesta o uso de marketing para um negócio, e conteúdo é marketing. Então, começar com constância, e constância não significa postar todo dia, é constância na mensagem. Eu conheço diversos creators que têm 20 mil, esses dias uma das alunas da gente comemorou que ela em 3 meses faturou 1 milhão no TikTok Shop, e ela tem 20 mil seguidores, e o conteúdo dela foi: é melhor ter 1 milhão de seguidores e faturar 20 mil, ou ter 20 mil seguidores e faturar 1 milhão? Então não é mais sobre like, é sobre lucro. Sobre quantidade, né? Exatamente. Agora, nesse pilar, tem um ponto que eu acho muito interessante, porque a gente, né, em algumas aulas até, a gente compara muito o Instagram. O Instagram como uma referência para nós aqui, que pelo visto a maioria tem mais de 20 anos de idade. Quando a gente olha para o perfil de Instagram, eu brinco que ele pode ser uma revista ou ele pode ser uma porta de geladeira.
né? O que que eu estou querendo dizer com isso? Você vai na casa de alguém, você vê a porta de geladeira, principalmente da casa de mãe e de vó, né? O que que tem? Tem a foto dos netos, né? Daquela lembrancinha da festa infantil, tem o souvenir das cidades que você foi no mundo afora. Para quem olha de fora aquilo, não faz sentido nenhum. Mas para quem colocou aquilo na porta da geladeira tem muito sentido, né? Aquilo tem a tua história e a história da família ali, muitas vezes, né? O teu Instagram, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque para você tudo aquilo faz muito sentido, mas para quem está te conhecendo a primeira vez pode não entender nada. E aí eu falo de revista por um pilar. A revista, ela tem uma maturidade, uma disciplina editorial, né? Então assim, se a gente pegar Veja, né? A Veja tem o quê? Tem páginas amarelas, vai ter uma matéria sobre mundo, vai ter uma matéria sobre política. Existe uma linha editorial, né? Qual que é a linha editorial que a tua loja, que a tua marca quer abordar? Tem um pilar do que o Fábio falou que é muito legal também. Sem dúvida nenhuma, a Ju é uma das pessoas que mais entende de direito tributário. É uma das pessoas que mais entende de como gerar espaços de convivência e bons cafés pós-pandemia para quem quer sair de casa para fazer uma reunião e um trabalho. O Fábio, de qualquer marca que quer saber produzir um conteúdo. Provavelmente ninguém entende mais do setor que você atua ou que tem uma loja do que você mesmo. Então, às vezes a gente põe a gente num lugar muito ruim de eu não sou um produtor de conteúdo. A melhor coisa que você pode fazer é, se você fosse contratar um colaborador novo hoje, tivesse que ensinar ele sobre o mercado, concorda que você ia montar um material, que a gente chama de onboard nas empresas, enfim, você ia produzir um conteúdo para ensinar, use as suas redes para ensinar algo. Porque certamente sobre o teu setor, você é um dos profissionais que mais domina o setor que você atua, porque no setor competitivo como a gente está hoje, se você não domina muito ele, você já estaria fora dele. Então, cada vez mais tem esse pilar. E esse pilar, tem um livrinho, né, que depois vocês quiserem por curiosidade, é super rapidinho, chama O Contágio. Ele é uma análise técnica, acadêmica das coisas que viralizaram no mundo. O que que elas têm em comum? O primeiro pilar, eles falam sobre moeda social. O que que é isso? Aquilo que eu postei, tem algo de útil para as pessoas? Eu ensinei alguma coisa? Que é um exemplo, quem aqui é da época que a gente comprava refrigerante em garrafinha de vidro? E aí na tampinha tinha uma dica ou uma curiosidade, né? O que que é isso? Isso é moeda social em comunicação. Eu estou te ensinando alguma coisa, nem que seja uma curiosidade bobinha, mas eu estou ensinando algo para você. Só que para ensinar tem que começar. Ju, como que você começou? Você não nasceu com quase 1 milhão de seguidores. Como que você começou? E no começo era tranquilo, era natural. Para quem hoje aqui talvez queira por essa pele, né, essa skin de creator, como que é começar? Então, eu já estou há 12 anos no Instagram. Se nós formos fazer uma referência de números, eu também acho assim, o meu número pequeno. A quantidade de seguidores que eu tenho pelo tanto de tempo que eu estou no Instagram. Mas eu sempre quis um crescimento real de clientes, de pessoas que têm um engajamento com o meu conteúdo. Então, fui de uma forma mais lenta. Eu comecei, eu sou gaúcha e eu me casei e mudei para Bahia, Salvador. E larguei a advocacia, tudo, né? E falei, gente, cheguei na cidade, só conheci o meu marido e a família dele, apenas. E eu preciso fazer alguma coisa. E eu comprei uma clínica de estética. Uma clínica de estética já com um médico renomado e tal. E conheci muita gente, um público muito bom. Depois de alguns anos, chegou o momento de encerrar aquele ciclo. Eu me sentia muito presa, eu queria voltar a advogar e tinha que ficar sempre presente ali na clínica. Resolvi vender a clínica para o meu próprio sócio e seguir. E aí meu filho falou assim, mãe, enquanto você escolhe seu próximo segmento, passa num concurso, faz alguma coisa, que tal o Instagram? Porque eu tinha um mailing de 5.600 mulheres, público AB, que sentiram-se assim, cadê a Juliana? O nome da clínica era Manirri. Cadê a Juliana do Manirri? Cadê? E aí eu fiz o Instagram, e já porque eu tinha uma imagem de em conhecer e ser conhecida nesse público que hoje é meu público-alvo, rapidamente fui contratada para uma campanha de fotos. Eu digo que eu fui inserida.
sabe, assim, e comecei a fazer várias campanhas e fiquei nisso mais ou menos uns 10 anos, fazendo foto, produzindo lookbook, trabalhando para o Instagram. Não tinha nenhuma franquia e advogando de uma forma mais lenta. Só que aí depois, gente, passaram-se os anos, como eu estava falando para o Léo, eu eu completei 42 anos, eu acho que eu já não respondo tão bem nas fotos, aquela rotina muito puxada, acordar muito cedo para ir para as campanhas, 4 horas da manhã e tal. E aí eu falando, vou aproveitar todo esse público, toda essa história e colocar os meus próprios negócios. Foi assim que veio o Externa, a gente também tem uma franquia de cafés lá na Bahia, que o nome é Seven, e algumas outras coisas. Acho assim que o Instagram, ele é muito interessante, porque quando você adquire conhecimento sobre ele, ele te direciona, ele te mostra não só o que está dando certo no mercado, mas o que vem a ser uma tendência nos próximos 5, 10 anos. E acho que tem um pilar aqui também, pessoal, que quem aqui é franqueado vive no dia a dia, que é aquela dúvida, né? A gente fala assim, né? Cadê a Juliana? Qual que era o nome da clínica? Manirri. Manirri. Cadê a Juliana do Manirri? A gente leva o sobrenome da firma que a gente representa no final do dia, né? Ô, Léo, desculpa te Imagina. interromper. Uma coisa muito importante também para quem pensa nisso. Numa franquia, né, numa empresa, a gente leva o nome da firma. E o Instagram também é algo muito sério. Porque o meu Instagram não é lá, Manirri, Casa Feliz, amigos, não sei o quê. O meu Instagram, ele leva o que eu tenho de mais importante, que é meu nome, que é minha marca. Então, também é muito importante, nos dois sentidos, você ter muito cuidado com o formato que você se apresenta na rede social. Sem dúvida. E até esse cuidado de qual editoria ali que você vai trabalhar, né? Mas acho que vocês devem viver na rede de vocês aquele dilema do franqueador tem a conta oficial, né, que faz as campanhas nacionais ou mundiais, e aquela dúvida se o franqueado, né, Fábio, pode ter a conta local porque entende do dia a dia do negócio. E aí muitas vezes o franqueador, o time de marketing, eu falo por isso porque eu já passei por isso algumas vezes, vai lá na Meta e a Meta fala que a melhor prática é tudo estar integrado, unificado numa única conta, só que o teu franqueador está abordando aquele mega creator que muitas vezes eu sou natural de Jaú, no interior de São Paulo, não chega lá em Jaú para falar com a minha mãe, que é a dona Antônia, para comprar na Sodier lá de Jaú, no centro da cidade. Então, assim, como que a gente, vida real disso, né? A gente precisa escolher um sobrenome, vocês pegaram muitas vezes uma parte importante do patrimônio da família e colocaram nesse sobrenome, que é uma franquia. Fabio, tem que ter Instagram local ou tem que ter só Instagram da franqueadora para a gente montar a tese aqui e falar com os franqueadores hoje? Eu acredito que tem que ter, tá? Porque o Meta, ele passa métricas de como deixar um Instagram maior e não de como gerar mais dinheiro em negócios com o Instagram. Então, concordo que você centralizar toda a comunicação em um, você pode gerar mais audiência em um. Só que gerar resultado estratégico você consegue com a regionalização. Então, eu atendo Ambev, é um dos meus clientes há muitos anos, e a gente cresceu até como agência quando a Ambev entendeu que o Itaim não conseguiria determinar o que é o que o interior do Pará pensava, não conseguiria se comunicar. Então, a regionalização do marketing é muito importante, porque você fala a linguagem do cliente. E com conteúdo você faz isso também. Você tem um case da Smart Fit, por exemplo. Então, a Smart Fit tem clientes locais, personal trainers locais. Existe uma cultura local que ela tem que ser representada. E muitas vezes o cliente de São Paulo, do Instagram principal, não quer saber o que está acontecendo no bairro, mas o cliente local quer. Então, por mais que você divida a audiência, você conversa de maneira gera mais conexão com o público local. Então, tem que ter estratégia, mas tem um perigo também, que é a rede local falar o que não deve prejudicar a marca mãe, a rede principal. Mas em todas as minhas empresas, por exemplo, eu já tive 60 Instagrams, né? Minha operação Das comunidades do Fit Dance, em né? comunidade Fit Dance, são em 6 países, por exemplo. Então, você olha aqui como as grandes revistas, por exemplo, então o próprio Exame e outros, têm a parte de negócios, a parte mulher. Então, segmentação de conteúdo, segmentar nicho é uma nova tendência no meu ponto de vista, porque, mais uma vez, é muito melhor você ter 3 mil seguidores no Instagram local, mas que você fala diretamente com eles são clientes,
do que você não se comunicar com eles. E aí, Ju estava falando assim, eu tenho poucos seguidores, né? Não, não são tão poucos, ela tem centenas de milhares. Eu tenho, sei lá, eu já devo ter 40 milhões de seguidores. Uma Se a empresa... Ju tem pouco seguidor, eu sou um vegetal Não. hoje, começando fotossíntese, né? Quase 1 milhão de O seguidores. ponto é que entender que eu tenho uma visão de que a rede social morreu, já faz muito tempo. A rede social era na época do Orkut, né? Você tá na rede social para comercializar algo. É uma rede de consumo. Seja consumir educação, bem-estar, lifestyle, produtos, ainda mais falando com as próximas gerações. Ali tem um painel que está falando sobre geração Z. Eu acho que a gente já tem que conversar sobre a alfa e a beta. Vocês já imaginaram vocês estarem num mundo onde a geração beta é uma nativa de AI? Já imaginaram isso? A geração beta nasceu no mundo com AI. Então a maneira que ele vai consumir é outra maneira. Você precisa gerar uma conexão real. A regionalização do conteúdo da rede social é importante. Eu acho que é uma briga que deve ser comprada e uma discussão entre franqueado e franqueador, porque precisa. Quem tem 100 mil clientes, é impossível você não ficar rico. Então, se você tem 100 mil seguidores ou 20 mil seguidores, já é muito. Então, isso faz a diferença. Nesse pilar, pessoal, uma coisa muito legal da gente pensar, né? Quando a gente pensa em criar essas comunidades, tem uma frase muito importante do Jean Martinez, que é um dos maiores cases hoje de Creator Economy, dono da plataforma Winning, que é uma plataforma de análise de tendência global, utilizada por Meta, Google, enfim. Ele tem a frase, né, que as marcas que não virarem creators, elas vão ser engolidas pelos creators que viraram marcas, né? Mas nesse pilar todo, tem um pilar aqui que é muito legal, que é o que a Ju vive no dia a dia por ser empresária também, que é, queridos, deixem o creator criar. E a gente fala isso com uma certa obviedade, mas na prática não é. Há mais ou menos 1 ano atrás, eu estava num sprint com 20 creators, incluindo grandes globais, e o desafio era o seguinte: grandes marcas, incluindo as grandes empresas de bebida, contratando aquele post caríssimo daqueles grandes creators, e uma das creators, que inclusive é uma atriz, muito pé da vida, porque a marca pediu para ela regravar um stories 28 vezes. Num momento, num mundo de tanta fake news, de tanta cópia, de tanto IA, o que você está comprando é autenticidade quando você escolhe ter um creator. A melhor coisa, né, da minha experiência como gestor de marca, é pega um creator do teu entorno, deixa ele de verdade viver a tua empresa. Se você tem uma cafeteria, pede para ele lá tomar um café e para ele explicar o que é o produto ou serviço, não entrega o bife publicitário para ele. Sabe por quê? Primeira coisa para vocês pensarem. Para o público e audiência que a gente tem da Ju, né, de quase lá ser 1 milhão de seguidores. Se porventura eu sou redator, aí eu quero fazer o texto para ela falar. Para aquela audiência, se eu fosse tão bom no texto, eu teria aqueles seguidores. Então, se aquelas pessoas seguem ela e interagem com ela, é porque a forma como ela se comunica faz sentido. Senão aquelas pessoas estariam comigo. E sabe quem sabe fazer isso brilhantemente? No final do dia, qual que é o desafio de uma marca hoje, né? A gente vive um momento muito complexo em marca. Você pode ter o dinheiro que for, que essa próxima geração, que o Fábio está dizendo, vai te dar um scroll, porque a gente faz isso. Essa próxima geração sequer vai ligar a TV aberta ou o Pay TV. Essa próxima geração vai pagar mais caro o streaming para não ter publicidade. Então você pode ter a grana que for e você pode não ser visto ainda por cima. Se eu não tenho algo útil para essa audiência, que é o que a Ju faz no dia a dia, eu não consigo fazer nada. Quando o Fábio fala de social commerce, a gente recentemente teve um orgulho aí de uma empresa latina, que é Mercado Livre, que em alguns momentos eles passaram Petrobras, né, em valor de mercado. E aí, qual que é a única empresa de e-commerce que mexeu esse ponteiro recentemente do Mercado Livre? Shopee. O que a Shopee faz? Não sei se vocês já viram essa estratégia da Shopee, que ela é super aberta ao mercado, tá? Eles fazem por mês 1000 lives. Por mês. A toda hora, se você entrar na plataforma ou nas redes sociais, tem alguém ensinando alguma coisa de algum produto. Nesse efeito do que o Fábio falou, hoje, né, no Orkut, a gente entrava lá, se eu fosse primo da Ju, eu ia querer saber como foi o casamento dela, como tá a vida em Salvador, né? Era isso que a gente fazia. Abre agora o teu TikTok, teu Kawaii, teu Instagram, o que você menos vai ver é amigo. Concorda? Você vai interagir com um monte de gente que você admira ou acha bonito, vida real,
ou você vai interagir com um monte de conteúdo de marcas ou estratégias, mas os teus amigos você precisa procurar, concorda? Você precisa ir lá no buscar, inclusive ensinar o algoritmo, né? Quero ver de novo as coisas da minha mãe. Você tem que ir lá digitar o nome da mãe, ficar clicando nas fotos para o algoritmo. Quando a mãe postar um bolo, ela não ficar triste que você não curtiu, o algoritmo te lembrar que você quer ver aquele conteúdo. Então, nessa vida real hoje aqui, Ju, eu sei que você até comentou, né, que às vezes você recebe das marcas aqui de São Paulo tudo super descrito, né? Mas a marca, se você não quer ser esse creator e você vai contratar alguém local, onde que eu acho isso? Eu vou dar 2 dicas, uma delas é pergunta para os filhos de vocês, tá? Eles devem conhecer com certeza quem no entorno ali do bairro é famoso e vale a pena. Mas que dica que você dá para a marca que vai brifar um creator para fazer uma ação local? Eu acho que você já, assim, acabou passando a dica. Eu acredito que ele precise, ter o mínimo de conhecimento sobre o seu negócio. Uma coisa, assim, que eu fico, eu estava até, assim, discutindo, trocando uma ideia com o Fábio, é que eu fico um pouco receosa do dono da marca permitir que os franqueados tenham o Instagram. Por quê? Eu penso da seguinte forma: você vai, investe, procura um super ponto, né? Onde eu vou colocar meu negócio? Aí você pensa no uniforme dos funcionários, tenta fazer o treinamento o melhor possível do funcionário e tal. Mas você precisa também, se você resolver ter um Instagram que não seja apenas o oficial da marca, treinar alguém para que tenha essa habilidade. Eu acredito, assim, nos meus 12 anos de Instagram, que pelo fato do Instagram ser assim, você vai lá e baixa o aplicativo, você não paga por aquilo. Uma internet para se conectar, todo mundo tem. Muitas vezes as pessoas elas não levam a sério, não dão a credibilidade necessária que aquilo ali também faz parte do seu negócio e tem que ter um custo. Sabe, se você. Então, o que que eu faria se eu fosse, né? De ter alguém com perfil, é isso? Fosse contratar, eu buscaria alguém com perfil, mas ainda treinaria, sabe? É o meu negócio, é como você falou, é meu nome, é a minha marca. Eu dedicaria, assim, o mesmo tempo que você se dedica treinando um funcionário, nossa, será que ele está apto para estar na frente do meu balcão? Será que aquela vendedora está vendendo bem? Eu faria a mesma coisa com o Instagram, porque hoje, gente, é um grande nicho de vendas. Fábio, se você não tivesse ainda as suas redes e você tem 10 lojas do Bob's, o que você faria hoje? Faria bastante conteúdo, né? Isso é um fato. Qual que era o nome da rede? É Super Bob, né? Criar alguma coisa legal. Agora, eu criaria uma estratégia consistente de conteúdo. Esse é um ponto. Uma dica que eu posso dar para quem vai mexer em rede social é quebrar um pouco os preconceitos com a rede social. É entender que é tudo sobre conteúdo. Eu sempre vou bater nisso em qualquer lugar que eu vou falar, porque você comentou de social commerce. Eu faturei perto de 100 milhões nos últimos 2, 3 anos com social commerce. Vendendo, eu já consegui vender boi com estratégia de social commerce, bebida, cerveja, maquiagem. Mas nem tudo foi para o TikTok, às vezes foi pelo WhatsApp. Então, entender o guarda-chuva de que conteúdo pode gerar de venda, isso é muito importante. Então, você tem que identificar quem é o seu público-alvo, identificar a mensagem que você quer passar e passar essa mensagem com consistência, independente do ganho de seguidores. Porque conteúdo, qualquer coisa que a gente falar, creator, tudo se resume a seres humanos. E os seres humanos têm comportamentos semelhantes há muito tempo. Quando era na televisão, era a mesma coisa, só mudava o veículo, agora democratizou ainda mais. Então, existe uma franquia de conteúdo na TV, existe franquia de conteúdo na internet, existe franquia de conteúdo no rádio. Então, ter realmente editorias, franquias, uma mensagem consistente é a coisa mais importante. E aí eu não começaria com métricas de vaidade como seu objetivo. Eu tenho que ter seguidor, eu tenho que ter fama, eu tenho que ter isso. Não. Eu quero vender algo, eu vou começar com essa estratégia e cada cliente tem um valor. Então, se eu tivesse essas novas franquias, eu entender que cada novo seguidor é um novo cliente. E, mais uma vez, quem tem 1.000 clientes é um bom negócio. Quem tem 10.000 clientes é muito bom negócio e é melhor do que 1 milhão de seguidores. Esse é um ponto importante. É como se relacionar
como trocar mensagem, como gerar conexão com ele. E nesse pilar, com o conteúdo que você está criando, né, Fábio? Não é um conteúdo só de venda, né? Porque a gente tem muito aquela euforia de eu preciso botar agora aqui o preço, a oferta, né? E às vezes, de novo, gente, abre o Instagram de vocês hoje, a da firma que vocês representam, que vocês são donos. Olha 5 posts, né, Fábio? Verifica qual post de verdade tem uma informação útil para a audiência. Se você não trabalhasse com isso, o quão aquilo de fato é útil. Eu parei aqui alguns segundos para ler sobre isso, qual que é a utilidade que isso tem de fato. E acho que a gente tem uma vantagem, né, Ju e Fábio, hoje em dia, que é da galera aí de azul, que eu estou vendo que é a maioria aqui do auditório, a gente é um pouco competitivo, quem já está utilizando inteligência artificial hoje em dia, lá no seu chat GPT, por Se vocês exemplo, puderem levantar a mão bem forte para essa palestra tá isso, a outra o pessoal não está falando tanto aqui, o pessoal já está. Vamos lá, para melhorar a audiência. Então, hoje, se vocês pegarem lá, por exemplo, quase todas as grandes plataformas, Gemini, ChatGPT, Claude, enfim, eles têm uma função de investigação ou de deep research, né, que é uma pesquisa mais profunda. Geralmente está no maisinho essa opção. Se você terminar essa palestra aqui, for lá na tua rede, mandar um áudio para ela dizendo: olha, no setor que eu atuo, eu tenho uma loja do amor aos pedaços, blá blá blá, aqui em Borebi, barará. Se você der todo o descritivo e falar, varre todas as redes sociais e busca os conteúdos que estão viralizando do tema e produto que eu trabalho, hoje você tem uma pesquisa de um nível de qualidade superior à ferramenta de social listening. Então, hoje, qualquer pessoa com o celular na mão, com a tua rede social, consegue ter uma análise super detalhada do que é trend, o que está viralizando, o que nesse momento está sendo compartilhado, quem está falando sobre isso. Até porque, se eu vejo um creator que está falando sobre um tema do produto ou serviço que eu vendo, concorda que eu posso ir lá e repostar? Eu posso cada vez mais, né? Vida Real Brasil, Ambev e afins. Quem nos ensinou isso em marketing no Brasil é a cantora Anitta, concorda? O que a Anitta fez durante muito tempo? Ela foi sempre somando bolhas, não é? Eu tenho a minha bolha junto com a bolha do Fábio, que junta com a bolha aqui da Ju, e a gente tem uma espuma no final do dia, né? A gente tem que ter essa capacidade de sempre criar essa espuma. Pessoal, do nosso lado aqui, a gente está à disposição de vocês. Espero que a gente tenha levantado o desejo de vocês ou de conhecer mais o creator que está no entorno da tua loja, ou de mergulhar e acreditar que você pode criar um conteúdo, né? Ju e Fábio, obrigado. Obrigada, Léo, Obrigado, pelo convite. galera. Produzam Obrigada a conteúdo, todos. palmas aí para vocês, gente. Obrigado.